Fala galera, tudo bom? Tiuli na área para o Chama Tiuli, hashtag 41. Galera, como vocês sabem, todo dia eu boto lá uma caixa de perguntas onde você pode colocar as suas dúvidas e eu vou selecionar as 3, 4 melhores perguntas para responder diretamente aqui nesse programa. Mas antes disso, já deixa a tua curtida, se inscreve no canal, compartilha aí com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, porque hoje a gente vai falar de coisas bem importantes. A gente vai falar de comparação de ETFs e fundos de ações, a gente vai falar de análise quantitativa feita por investidores individuais, a gente vai falar de realizar prejuízo ou esperar zerar o prejuízo para tirar da carteira uma ação, onde colocar a reserva de emergência e, finalmente, quais são as novidades para os investidores com a Selic a 3% mínima histórica. Então, galera, de novo eu pedir, dá uma curtida aqui, se inscreve no canal, que agora a gente vai começar esse Chama Tiuli, hashtag 41. Galera, primeira pergunta foi feita, Tiuli, o que é melhor, investir num ETF ou num fundo de ações? Eu vou falar aqui que eu sou defensor dos ETFs e vou explicar por quê. Mas, primeiramente, eu não tenho nada contra os gestores de fundo, eu só tenho algo contra o esquema que a gestão de fundos de ações acabou virando, porque a maioria da indústria tem uma estrutura de cobrar 2% de taxa de administração e qualquer retorno acima do benchmark ele vai ganhar uma performance de 20% sobre o que ele exceder desse resultado aí. E aí eu não acho isso um bom negócio para o cotista, porque ele vai estar pagando um altíssimo custo de 2% independentemente do que aconteça, e caso o gestor seja bem sucedido, ele vai ficar com uma grande parte aí do resultado, 1/5 do resultado. E a questão que eu trago aqui é o seguinte: esses gestores, eles até podem ter uma habilidade superior, eu não nego isso, mas essa habilidade superior, ela é compensada, ou seja, eliminada com esses custos. Então os ETFs, eles vêm trazer uma solução para as pessoas que querem se expor na renda variável a um baixo custo. Outra coisa que pesa muito na hora de você investir em fundos de ações é o seguinte: o fundo, quanto maior ele for, mais pesado ele é para encontrar oportunidades e ele se destacar. Ou seja, os fundos que são famosos por terem um histórico bastante bem sucedido, eles acabam ficando muito grandes. E aí, quando eles se tornam famosos e grandes, eles diminuem a chance de serem bem sucedidos para o futuro. E é isso que importa. A gente não está olhando para o retrovisor, a gente está olhando para o futuro. Beleza? Então, a minha posição é o seguinte: se você não tiver uma certeza muito clara de que aquele fundo vai ser bem sucedido no futuro, prefira os ETFs, beleza? Claro, assim, não vou nem me estender muito nesse assunto aqui, poderia sim me estender, mas não vou me estender muito, beleza? Segunda questão, Tiuli, análise quantitativa é possível ao investidor comum? É possível sim. O Factor Investing é uma maneira de você fazer análise quantitativa, porque a partir do momento que eu faço relações de preço sobre lucro por ação, preço, valor patrimonial por ação, eu estou usando dados quantitativos e eu estou elencando as empresas com base nesses dados quantitativos. É simples assim, ou seja, quanto menos opinião própria eu colocar depois que a fórmula está pronta, melhor será o resultado. Por incrível que pareça, essa é a evidência que o Joe Greenblatt encontrou ao testar mais de 3.000 investidores diferentes, aqueles que usavam dados completamente quantitativos e investidores que pegavam os dados quantitativos e faziam uma seleção baseada nas suas opiniões. Os dados quantitativos renderam mais, beleza? Sem contar a facilidade emocional de você lidar com essa estratégia, porque você não fica se questionando, second guess, que é a tradução aí de você ficar, caraca, será que eu realmente tomei a boa decisão? Ficar no sábado à noite, quando você está curtindo a tua família, no domingo de manhã está curtindo a igreja, você tem que estar focado no presente, não pode ficar pensando no que pode acontecer com as tuas posições no mercado financeiro, tá?
E aí, com relação à coleta de dados, tem uma parte ruim, sim. Você tem que fazer isso à mão enquanto você não encontra uma ferramenta que vai disponibilizar isso de maneira confiável para você fazer essa seleção quantitativa. A boa notícia é que para os meus alunos eu forneço essa planilha semanalmente para que eles possam fazer a sua análise quantitativa e usar o Factor Investing de maneira bem objetiva, tá? Lembrando, quem investe através de Factor Investing demora tipo 10 minutos por ano para encontrar as ações mais atrativas, beleza? Vamos para a terceira pergunta. Tiúlio, estou com um prejuízo grande em empresa que perdeu fundamentos, vendo ou espero um turnaround? Cara, se você comprou por fundamentos e você acredita que os fundamentos não existem mais, eu acredito que você deve se desfazer da empresa, tá? Porque os fundamentos eles não estão mais alinhados com aquilo que você acreditava num primeiro momento. O Warren Buffett fez isso. Ele vendeu as empresas aéreas justamente porque elas perderam os fundamentos que elas tinham quando ele decidiu montar aquelas posições. Mas qual que é a casca de banana aí, a pegadinha que eu não quero que você caia? Muitos investidores acabam confundindo tendências de preço com fundamentos. Ou seja, tá numa tendência de alta, só notícia boa saindo, o fundamento tá bom. Como é que ele acaba encontrando isso? Histórico de preço está mostrando. Não é assim que a gente investe, tá? Porque nesse sentido é melhor ser analista técnico, que você só usa o preço para decidir. Na análise fundamentalista, você tem que ter uma opinião desconectada do mercado. Por isso que ser um contrarian, ou seja, ir na mão contrária do mercado, costuma ser uma estratégia mais arriscada, mas quando dá certo, paga muito. Justamente porque a expectativa do mercado é que uma empresa que tenha cotações em queda continue piorando. Mas só que existe uma saturação do pessimismo e a partir daí, normalmente quando o psicológico das pessoas está mais desacreditado, que a empresa acaba revertendo aquela tendência nos preços, tá? Eu não sei se você está falando aqui sobre IRB, sobre CDC, sobre Oi, não sei, mas fica com essa mensagem. Não confunde tendência de preço com fundamentos, tá? Quarta pergunta. Tiúlio, coloca a reserva de emergência no Nubank ou no Tesouro Direto? O meu foco é, sim, ter segurança, tá? E aí, a tua própria afirmação que o teu foco é segurança já responde a tua pergunta. Por quê? O que acontece se o Nubank sair dos negócios, falir ou decidir que não quer mais atuar nesse nicho? O que acontece? Você vai responder, mas a minha resposta ela está muito mais para o seguinte: se eu vou correr o risco de deixar meu dinheiro como uma obrigação de um banco, eu prefiro ser acionista desse banco. E aí a tua resposta é a seguinte: qual que é o título de renda fixa com o menor risco de calote? É o Tesouro Direto. Então a minha resposta é o seguinte: a reserva de emergência ela tem que ficar no Tesouro Selic, porque oferece a maior segurança sobre o principal, não tem volatilidade e tem baixo custo. Esses são os critérios que eu uso para definir o que é uma reserva de emergência efetiva. Isso porque eu meço os resultados da minha carteira em reais. Se eu estivesse medindo em dólares, eu estaria botando em dólar, porque a volatilidade é na moeda referência da tua carteira, o custo é com referência aí à tua carteira, beleza? E aí a quinta pergunta, Tiúlio, o que muda com a Selic em 3%? Cara, se eu te falar que em termos de decisões não muda nada, porque eu tenho Tesouro Selic na minha carteira para gerenciar a volatilidade da minha carteira, para que caso a bolsa caia 40%, 50% no Brasil, como caiu desde a eclosão aí da crise do coronavírus, da pandemia, esses 3% ele começa a virar muito dinheiro. Por quê? Porque a bolsa caiu 40%. Então eu uso esse caixa, que mais uma vez ele precisa estar protegido da volatilidade, para comprar mais ações na baixa através de um rebalanceamento, beleza? Esse é o papel, objetivamente falando, da
minha renda fixa. Galera, esse foi o Chama Tchuli, hashtag 41. Tocamos aqui em pontos interessantíssimos, alguns pontos mais rasos, outros mais avançados, mas só que saiba que você vai sair desse vídeo aqui com mais bagagem do que você entrou. Esse é meu objetivo. Se eu alcancei isso, deixa um like aqui, se inscreve no canal e compartilha com alguém, porque é muito importante. Tamo junto e é só começo.